Vamos dar início, então, a mais esse encontro nosso da Escola Superior da Advocacia Pública do Estado de Mato Grosso, da APROMAT, Associação de Procuradores do Estado de Mato Grosso. Hoje a gente vai ter com a gente um colega procurador da casa, da PGE de Mato Grosso, Evandro Ortega. O Evandro é procurador e é mestrando em Direito. Hoje o Evandro vai nos dar uma aula sobre dano tributário e o Duty to Mitigate the Loss. Espero ter pronunciado certo aí, Evandro. Beleza, Evandro, a palavra está contigo, agradeço. Vamos lá, galera. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos. Uma grande honra estar participando do seminário da Escola Superior de Advocacia Pública. É sempre um grande prazer ser convidado a participar. Agradeço de antemão ao Dr. Leonardo, à doutora Juliana, ao Dr. Pedro, pelo convite. São sempre muito gentis. Cumprimento a todos os participantes, cumprimento aos colegas da Procuradoria de Estado, na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Francisco, e também na pessoa do Dr. Pedro, que hoje vai ser aí o debatedor desse tema tão instigante aí e tão de relevância para a advocacia pública, que é o dano tributário, e o Duty to Mitigate the Loss, uma tradução livre aí, o dever de mitigar as perdas, o dever de mitigar os riscos, que é um tema que eu tive a oportunidade de escrever um artigo, no âmbito do mestrado, na UFMT, na disciplina justamente de Direito Civil. Esse foi o tema que eu fui incumbido, e é justamente uma tentativa aí de aproximação do direito tributário com o direito civil. E depois esse compêndio, os artigos que ali no âmbito da disciplina foram escritos, foram publicados aí nesse compêndio com os artigos referentes a temas aí instigantes do direito civil contemporâneo. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, o que seria, o que seria o chamado dano tributário, qual seria a definição do dano tributário? E, de maneira muito direta, o dano tributário é aquele que decorre da atuação do fisco. O fisco realiza diversas atividades de fiscalização, de autuação, ele interfere diretamente no patrimônio, na renda das pessoas, ele fiscaliza, ele olha a conta corrente, ele olha as declarações, ele olha a contabilidade da empresa, e ao final do seu procedimento de fiscalização, não raro é lançado um auto de infração que contém ali o tributo a ser recolhido e as multas aplicadas. Então, nessa relação fisco-contribuinte, não é raro que surjam ali conflitos, e o que a doutrina vai dizer é que, podendo dessa relação surgirem danos, danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, danos patrimoniais, dano emergente, lucro cessante, ou mesmo danos extrapatrimoniais, como dano moral, que resultem dessa fiscalização, a rigor, isso daria ensejo ao dano tributário, ao ressarcimento, ao dever do Estado de ressarcir os danos que eventualmente possam surgir dessa atividade fiscal. Os principais atos que o fisco realiza, que são justamente o lançamento tributário. A doutrina vai dizer que até mesmo o autolançamento pode gerar um dano para o contribuinte, a imposição de multa. E, além disso, a gente sabe que o crédito tributário ele segue numa direção, ele nasce com a obrigação tributária, o crédito tributário é lançado por meio de uma atividade do fisco, depois esse crédito é inscrito em dívida ativa e vai para a execução fiscal. Mesmo esses atos de inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, segundo a doutrina, podem dar ensejo, então, ao direito, pode dar ensejo à indenização, ao direito de indenização do particular. A doutrina aponta
quais seriam os principais atos, né, os principais danos causados ao contribuinte em decorrência da sua atuação. Né? O primeiro deles é o mais conhecido, é a emissão de CND, a impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos. O contribuinte que sofre uma fiscalização do fisco, né, um crédito que está em cobrança, ele não pode emitir a sua certidão negativa, ele não pode, por exemplo, participar de licitações, tá? Ele eventualmente vai ter restrições em seu nome, não vai poder contrair empréstimos, né? E, em decorrência disso, ele vai precisar contratar profissionais, contratar advogados, contratar assistentes técnicos, realizar depósitos judiciais, né? Então, de acordo com alguns autores, esses danos suportados pelo contribuinte dariam ensejo a uma indenização. Tá? É isso que a gente vai trabalhar em cima disso e vamos refinar esse posicionamento, vamos ver o que a gente consegue evoluir nesse sentido. Tá? Um outro questionamento, um outro posicionamento da doutrina também, que menciona a possibilidade de dano decorrente de penhoras de máquinas e imóveis, né? Quando o fisco, numa execução fiscal, por exemplo, ele requer, na verdade, né? O juízo determina a penhora de máquinas ou imóveis ou equipamentos necessários à sua atividade, né? Isso pode eventualmente impactar na empresa e isso pode, segundo a doutrina, gerar alguns danos, né, ao contribuinte. Isso seria passível de indenização. O primeiro ponto para a gente trazer a discussão aqui é justamente o que eu mencionei no início, essa tentativa de de aproximar o direito tributário do direito civil. Tá? Quando a gente trata de dano tributário ou de danos, né, de responsabilidade civil, né, há um movimento doutrinário no sentido de trazer esses danos tributários, né, do direito tributário, está lá como ramo do direito público, aproximá-lo do direito civil. Né? Mas o primeiro ponto aqui para reflexão e que a gente precisamos nos debruçar mais sobre ele é o fato de que se trata, em última análise, de um ato administrativo. Né? O ato de lançamento é um ato administrativo. E há um regime de responsabilidade civil do Estado que é construído justamente tendo como base a responsabilidade civil do Estado, que decorre dos seus atos administrativos. Né? Então, por mais que tente se aproximar do direito tributário do direito civil, do regime civilista, né, não se pode abandonar aqueles institutos que permeiam a responsabilidade civil do Estado, que é uma doutrina, um regime consolidado, né? Muitos anos que isso vem se consolidando. Eu até faço um paralelo, né? No âmbito do direito civil tem uma discussão muito instigante, que é em relação ao chamado direito civil constitucional, né? Especialmente com essa força normativa dos princípios constitucionais, né? É um movimento que vem aí, neoconstitucionalismo, pós-positivismo, né? Muitos doutrinadores defendem uma aplicação direta dos princípios constitucionais em relação aos institutos de direito civil, né? Uma abertura maior aos institutos de direito civil para os princípios constitucionais. E é interessante observar que há justamente um movimento de alguns civilistas em sentido contrário. E eles dizem, é claro que a força normativa dos princípios constitucionais deve ser reconhecida. No entanto, a sua porta de entrada para o direito civil vai ser via conceitos jurídicos indeterminados, via cláusulas indeterminadas. Não, cláusulas abertas, perdão. Não diretamente regulando institutos, né, sem observar, por exemplo, o direito positivo. Então, é interessante observar esse movimento, né, essas forças doutrinárias, né, uma defendendo uma maior incidência, uma incidência mais direta dos princípios constitucionais sobre os institutos de direito civil, e outra parte da doutrina dizendo, olha, não pode haver essa incidência tão direta, há que se
há que se observar esses institutos. Por quê? Qual é a principal crítica? Isso geraria uma certa insegurança jurídica, porque quanto mais se abstrativiza, né, mais se caminha em direção a uma questão principiológica, mais há uma certa indefinição e um certo grau de subjetividade. Então, aqui eu faço uma ressalva, mutatis mutandi, né? Eu faço uma ressalva parecida. Não se pode abandonar, assim como o direito civil não pode ser, os institutos não podem ser abandonados em definitivo para dar espaço a essa leitura principiológica, também não se pode expurgar a responsabilidade, o chamado dano tributário, do regime de responsabilização civil do Estado e trazer totalmente para um regime privatista. Tá? É claro que o direito é uno e permite essas intersecções, né? Mas acho que o principal ponto o primeiro ponto, na verdade, é posicionar aonde está localizado o chamado dano patrimonial. Então, nesse guarda-chuva, que é a responsabilidade civil do Estado, eu posso tratar atos administrativos que detêm alguma peculiaridade, como, por exemplo, a atuação policial, ou a atuação do fisco, ou os danos que resultam da execução de obras públicas, ou os danos que resultam dos acidentes experimentados com veículos da administração. Entendo que sim, você pode tratar esse tema, mas desde que devidamente posicionado, né? Adequadamente posicionado no âmbito da responsabilidade civil do Estado, no ramo do direito público, né? Posicionado no direito administrativo. E aí, claro, quando se trata especificamente para fins didáticos, né? Aí sim, você vai analisar as peculiaridades do direito tributário, não apenas as peculiaridades do direito civil, mas também as peculiaridades do direito tributário. Então, essa é o primeiro ponto, né, de destaque, eu diria, né, em relação a esse tema, né, que é o dano tributário, aonde posicionar metodologicamente esse tema. Tá? Um outro ponto, né, avançando aqui na nossa discussão, seria definir qual o dano suscetível de indenização. Que tipo de dano estaria sujeito a uma indenização? Será que a mera desconstituição do lançamento pelo Poder Judiciário daria ensejo a um ressarcimento? Fazeria surgir um dever de indenizar? Será que a conclusão pela ausência de dívida, né, ao final do processo judicial, será que de maneira direta esse dano poderia ser causado? Será que efetuado um lançamento e esse lançamento desconstituído no judiciário já faria por si só, né, praticamente como de maneira in re ipsa, né, já faria surgir o dever de indenizar do Estado? Tá? A doutrina que tem um posicionamento nesse sentido, né, ela vai dizer, olha, sim, a ausência de dívida, a simples ausência de dívida, a própria desconstituição do crédito tributário via Poder Judiciário, numa ação anulatória, por exemplo, ou num embargo de execução, isso dá ensejo à indenização, né? Os danos experimentados ali pelo contribuinte, né? Mesmo que o fisco, mesmo que a autoridade administrativa que realiza o lançamento e depois a Procuradoria ou a Advocacia Geral da União, que executa aquele crédito tributário, mesmo ele se cercando de todos os cuidados, né, adotando todas as cautelas necessárias no momento do lançamento, mesmo assim, haveria um direito à indenização. Né? E aí eu trago algumas questões para fazer um certo contraponto. Né? Um primeiro questionamento é se um eventual crédito tributário que fosse desconstituído porque houve a prescrição. Então, veja, o lançamento era devido e, por algum motivo, houve uma demora no ajuizamento da execução fiscal e esse crédito prescreveu. Né? Será que o judiciário reconheceu a prescrição nessa demora no ajuizamento? Será que isso daria ensejo a uma indenização? Né? Veja que o crédito era devido, mas por alguma questão,
houve uma demora no ajuizamento da execução e esse crédito prescreveu. É um ponto para se refletir. Um outro exemplo que eu trago, que é comum, relativamente comum no âmbito da fiscalização, né? E eu já me deparei diversas vezes na Receita Federal e na Secretaria de Fazenda também já vi, aquele caso em que o próprio contribuinte, por própria iniciativa, ele acaba postergando a discussão. Um exemplo para ficar clara a questão. A gente sabe que a exportação de bens e mercadorias, ela é imune, né? Ela é imune em relação aos impostos. Então, por exemplo, uma exportação, ela é imune ao ICMS. No estado de Mato Grosso, por exemplo, a exportação não se dá de maneira direta, né? A exportação não sai daqui do estado em regra, né? O estado não tem acesso a portos, né? Infelizmente. Então, ela tem que sair do estado e ir para um estado para trafegar por outro estado. Mas essa operação interestadual não tem a mesma imunidade, não goza da mesma imunidade. Então, a solução adotada é suspender a cobrança desse crédito, né? Porque essa mercadoria que está sendo encaminhada para algum porto, ela vai ser exportada e incide a imunidade. Não faria sentido cobrar o imposto e depois ter que devolver. Então, se suspende a exigibilidade. Só que, veja, pode acontecer dessa exportação nunca vir a acontecer, né? Nunca vir a ocorrer, nunca vir a se aperfeiçoar, né? E, nesse caso, houve uma operação interestadual. Então, esse crédito é devido. O que pode acontecer no nosso exemplo aqui? O fisco identifica que houve uma saída interestadual, mas não identifica a correspondente exportação, por exemplo, do Siscomex, que é o sistema da Receita Federal, que regula as exportações e as importações, né? Quem já registrou uma DI, uma declaração de importação, conhece o sistema Siscomex. Então, o contribuinte pode ser intimado para justificar isso. Diga, olha, eu estou identificando aqui algumas notas fiscais com remessa para exportação, mas eu não identifiquei a correspondente saída, a correspondente exportação. O que pode acontecer? O contribuinte não apresenta os seus comprovantes e posterga essa discussão para o âmbito judiciário. Então, veja, foi uma própria opção. Tá? Estou dizendo um caso que o contribuinte opta, mesmo por não apresentar, né, essa documentação. Ou não consegue se organizar a tempo, enfim, tem várias situações. Mas, veja, há uma postergação para essa discussão depois em âmbito judicial. E aí também, né, se questiona, será que nesse caso haveria um dever de indenização do Estado? Né? Veja que foi oportunizada a discussão administrativa e, eventualmente, não foi deflagrada por uma opção do contribuinte. Então, isso para a gente identificar que não é tão simplória essa conclusão de que basta haver uma desconstituição do crédito tributário, uma ação procedente para que esse crédito seja, para que esse crédito seja desconstituído, e isso vai diretamente dar ensejo a uma indenização. Essa discussão ela precisa ser analisada de maneira mais profunda, né? Ainda tem um outro exemplo, que são os casos de planejamento tributário, né? Que são aqueles casos em que há uma zona cinzenta, né? Os atos praticados pelo contribuinte, se tomados de maneira individual, eles não geram nenhum ilícito, mas se analisados em conjunto, podem se caracterizar aí como um planejamento inválido ou uma elusão fiscal, né? E podem dar ensejo ao lançamento. Essa é uma discussão de tese, né? Uma discussão de tese. Então, será que o simples fato de desconstituição do crédito tributário daria ensejo, né, a uma indenização? Um exemplo muito conhecido, né, que é o mais famoso de todos, é a chamada Operação Casa Separa. Antônio tem um imóvel, deseja vender para João por R$500 mil. Só que eles não querem pagar o ITBI. Né? Antônio e João não querem pagar o ITBI, então eles combinam de constituir uma empresa, e combinam de que Antônio fará a integralização com o imóvel e João fará a integralização dessa empresa com R$500 mil. Tá? Essa integralização ela é imune à incidência do ITBI.
Então, não há nada a pagar. Só que Antônio e João descobrem, uma semana depois, que eles não têm nenhum destino comercial e querem extinguir essa empresa. Então, eles fazem a liquidação da empresa só que eles invertem. Antônio fica com R$ 500.000 e João fica com o imóvel. Né? Essa operação também é imune, não incide IPVA sobre ITBI sobre essa transação. Né? Mas, no final das contas, o que aconteceu? Houve uma compra e venda, na verdade, houve uma troca, né, de dinheiro por imóvel. É claro que esse é um exemplo simples e seria de fácil descaracterização, mas no planejamento tributário, as operações elas são, em regra, complexas e demandam uma análise mais profunda. É muito difícil de se... não significa um erro, não se traduz em um erro, significa muitas vezes em uma discussão de tese, um ato muito complexo, né, que pode eventualmente dar ensejo ao lançamento. Então, por isso precisa ser muito bem analisado. Né? De novo, a questão, né, que não seria o mero desconstituição pelo poder. O Poder Judiciário pode entender, olha, nesse caso da operação, caso separa que eu mencionei, não teve nenhum fato ilícito, nenhum ato ilícito. Todos os atos, se olhados individualmente, são ilícitos. Então, aqui, de fato, não há incidência. Poderia haver uma desconstituição do crédito, mas não necessariamente surgiria dali algum dano. Né? Também, ainda nessa linha de tentar definir qual seria o dano indenizável, né? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um administrativista, né, tradicional, e daí a importância da gente posicionar bem a responsabilidade, o dano tributário no eixo da responsabilidade civil do Estado. Né? Ele menciona que o dano deve ser certo, especial e anormal. O dano certo é aquele que pode ser mensurado, ele pode ser definido. Né? O dano especial seria aquele dano que é suportado de maneira individual, não aquele dano que é suportado pela coletividade como um todo, né? Um ônus que é suportado pela atividade como um todo. Aquela pessoa em específico, ela precisa ter, para que o dano seja indenizável, ela tem que ter um dano diferente dos outros, né? Especial. E, por fim, aqui, para o que mais nos interessa, o dano tem que ser anormal. Né? Ele chama esse dano de anormal. Que é aquele dano que ele supera aqueles meros agravos patrimoniais, né? Aqueles pequenos agravos patrimoniais que decorrem do convívio, que decorrem da própria vida em sociedade. Então, ele defende que alguns danos, né, esses danos que não sejam anormais, danos moderados, né, pequenos gravames econômicos, para o autor, esses danos eles não dariam ensejo à indenização por parte do Estado. Isso ele tratando de responsabilidade civil do Estado, né, que se aplica, que, entendo eu, se aplica ao tema que estamos tratando hoje. Então, são alguns pequenos ônus, mas que não configuram dano anormal e, por conseguinte, não vão dar ensejo à indenização. Então, é mais um ponto para a gente considerar. Né? O professor Rui Stocco, né, ele tem um livro, né, ele escreveu um livro, Tratado de Direito Civil, né, e nesse livro ele menciona, mas aí ele tratando em relação à ação penal, que o fato da ação penal ser considerada improcedente, por si só, não gera direito à indenização. Veja que aqui nós estamos falando de uma ação penal, né, o direito penal, que é um direito que tem que é muito mais invasivo, né, do ponto de vista de possível lesão aos direitos humanos, aos direitos individuais, né? E veja, uma ação penal sendo julgada improcedente por si só, segundo o professor Rui Stocco, não geraria direito à indenização. Por que esse pensamento, né? O senhor posiciona e a qual eu me filio, né? Se em última análise qualquer lide, qualquer questão processual poderia dar ensejo a dano, o dano moral, por exemplo. Se a gente tiver um posicionamento que qualquer dano, qualquer ação improcedente contra determinada pessoa vai dar ensejo a dano, isso a gente acabaria banalizando o instituto. E é justamente o contrário. Né? Quando tenta abarcar de maneira muito geral determinado instituto, acaba que quem realmente dele precisa fica desamparado. Então, é importante expurgar as ações que não dão ensejo, por isso,
tratando agora, tentando separar o que daria e o que não daria, né? Por quê? Porque quando efetivamente nos depararmos com uma situação que pode ser danosa, aí sim vai haver o direito à indenização. Por isso é importante expurgar, né, e entender de maneira mais aprofundada o tema, né? O próprio STJ ele já entendeu que se um procedimento, a instauração de um procedimento, por exemplo, de um inquérito policial, por exemplo, se ele não se der de maneira despropositada, injusta, ou mesmo com uma má-fé, né, não há direito à indenização. O inquérito policial é um ato administrativo, né, que vai apurar ali a conduta, né, uma conduta penal. E, para que isso também, nessa linha, né, de que não se pode banalizar o Instituto, apenas se esse inquérito for proposto de maneira despropositada, desarrazoada, sem observância da má-fé. Aliás, sem observância da boa-fé, né? Uma outra questão, também, agora trazendo... Por que eu faço esse paralelo com a atividade policial, né? Porque existe o poder de polícia, né? Na atuação do fisco também existe o poder de polícia. E no âmbito penal, como mencionei, o gravame a eventuais direitos individuais, ele é mais patente, ele é mais grave, né? Então, se isso vale para o âmbito penal, né, com muito mais razão, poderia valer também para o âmbito tributário. Uma outra analogia que pode ser feita, ainda tentando fazer esse paralelo com a atuação policial, em relação às prisões em flagrante, né, as conduções policiais, né? A professora Raquel Ribeiro tem um artigo que ela trata justamente disso, né, do dano moral e da prisão em flagrante, né? E ela vai mencionar o seguinte: olha, a gente precisa observar se aqueles indícios naquele momento, se eles eram robustos, né? Porque a autoridade policial, assim como a autoridade fiscal, ela trabalha com os dados que ela dispõe, assim como aquele exemplo que eu mencionei da exportação. Ela trabalha com as informações que ela tem. Se ela eventualmente não tem informação, ou se ela tem uma informação incompleta, ela precisa agir. No âmbito tributário, o lançamento é uma atividade plenamente vinculada, está lá no artigo 3º do CTN, né? A atividade é uma atividade plenamente vinculada. Então, se ele se depara com um fato gerador, aplicando os seus juízos lógicos de conoscibilidade, de aferibilidade do fato gerador, tá? Ele tem o dever funcional de realizar o lançamento. Então, muitas vezes a autoridade tributária se vale ali de presunções e de evidências, né, que apontam na direção da realização do fato gerador, né? E se vale do poder de polícia para realizar o lançamento. Isso aí não se confunde, é importante pontuar isso, com a arbitrariedade. Tá? Não se está aqui a defender que um ato arbitrário, que não observou ali as limitações constitucionais ao poder tributário previstas na Constituição a partir do artigo 145, né, que esse lançamento eventualmente gere algum dano e não vai ser indenizado. Não é isso. Né? Mas é importante fazer justamente essa separação, essa segregação, como eu mencionei antes. É importante segregar para que justamente o Instituto, quando aplicado, tenha efetividade, né, se for cabível. Então, o exercício desmedido da sua atuação, né, uma fiscalização abusiva, um excesso de exação, tá, precisa ser evitado, precisa ser combatido, né? Precisa ser combatido. Tá? E é por isso que a Constituição dedicou ali uma boa parte dos seus dispositivos para regulamentar as limitações constitucionais ao poder tributário, para justamente regular essa atividade. Né? Então, nesse sentido, né, essa distinção entre os lançamentos arbitrários, né, aqueles lançamentos que observam os rigores legais, tá? Fazendo a distinção entre os dois, né, é possível afirmar que se houver um uso arbitrário, aí sim, né, isso pode dar ensejo a uma responsabilidade. Agora, se na atuação fiscal, a exemplo da atuação policial, há uma verossimilhança, há uma razoabilidade, né, aí
esse eventual dano experimentado, ele vai ter a sua redução ou mesmo a sua extinção. Um outro ponto para a gente discutir também, interessante, é a questão da discussão da culpa. A gente sabe que a responsabilidade do Estado ela é objetiva, né? Mas, apesar disso, ou seja, a responsabilidade é objetiva, não há que se discutir a culpa do agente, né? Não precisa ser demonstrada a negligência, a imprudência, a imperícia, para que se afira o dever de indenizar. No entanto, o professor Miguel Kfouri, ele defende um artigo chamado Graus de Culpa e Redução Equitativa da Indenização. Ele menciona em alguns casos que, embora seja uma responsabilidade objetiva, um terceiro tem que responder. Então, um exemplo que ele usa é o caso do empregador. O empregador, como sabemos, ele detém responsabilidade objetiva em relação aos seus empregados, né? Se o empregado, nessa condição, realizar determinada atividade que vai causar o dano ao terceiro, o empregador responde de maneira objetiva. Só que o professor Miguel Kfouri defende que, nesse caso, há que se levar em consideração a culpa. Ele fala mesmo que, no caso de culpa leve ou levíssima, isso deveria ser expurgado, né? Essa responsabilidade, esse dano, não adviria. Porque, nesse caso, é o empregador, é um terceiro que vai responder. Então, ele apresenta aí uma mitigação dessa responsabilidade objetiva, claro, apenas nos casos de culpa leve ou levíssima, né? A culpa leve é aquela que o homem médio deveria observar, e a levíssima é aquela que exigiria um grau maior de cuidado, um grau excepcional de cuidado. Então, ele faz essa distinção. Então, é interessante também, né, para a gente observar que, embora seja uma responsabilidade objetiva, em alguns casos a doutrina admite, né, nesse caso do empregador, ela admite a discussão da culpa. E aqui poderia ser aplicável no âmbito da administração pública, porque também, né, a administração pública responde, mas quem efetivamente causa é o servidor que atua nessa condição. Um exemplo muito parecido entre empregado e empregador. O STJ também já teve a oportunidade de decidir nesse sentido, falando que a penalização, a indenização, ela seria proporcional ao grau de culpa. Já tem alguns julgados no STJ nesse sentido. Mesmo sendo uma responsabilidade objetiva, deveria se observar o grau de culpa naquele caso, qual foi a diligência adotada naquele caso. Um outro autor também que se debruçou sobre o tema é o professor Jair José Perim. Ele é advogado-geral da União e ele escreveu alguns artigos tratando especificamente de dano moral, porque como nós vimos lá, o dano tributário ele compreende tanto os danos materiais quanto os danos, né, morais. E ele defende nesses artigos, né, com fundamentos, que no caso de dano moral, a responsabilidade, a ação de responsabilidade deveria ser ajuizada na modalidade de responsabilidade subjetiva. Tá? Ele considera que no dano moral há algumas peculiaridades que justificam esse enfrentamento, esse posicionamento diante do tema. Então, muito embora a responsabilidade da administração seja objetiva, o professor Jair José Perim defende em alguns artigos, considerando as peculiaridades do caso, que a responsabilidade nesse caso ela deve ser subjetiva, ou seja, deve ser analisado aqueles aspectos inerentes à constituição do ato que deu ensejo à indenização. Naquela mesma linha do que a gente vinha falando. Se a autoridade administrativa se cercou dos cuidados, aplicou todas as diligências, intimou o contribuinte para apresentar, não se valeu de arbitrariedade, não fez uso abusivo do seu exercício, né? A responsabilidade, em caso de dano moral, deveria observar isso. Que é um caso que pode acontecer, por exemplo, num protesto, né? Eventual protesto, num eventual encaminhamento ao Serasa, isso poderia dar um ensejo a uma responsabilidade, a um dano moral, né? Mas aí, de acordo com o professor Jair José Perim, deveríamos observar se houve culpa da administração nesse caso.
no caso do agente, né? Ainda em relação ao dano moral, é interessante a gente tratar do dano moral da pessoa jurídica. Porque na atuação do fisco, em muitos casos, a atuação se dá em face da pessoa jurídica, né? E não da pessoa física. Então, também há um aspecto a considerar, aí entrando agora nesse ponto aqui, tratando de dano moral, há que se considerar que, no direito brasileiro, o dano moral na pessoa jurídica ele não é tomado de maneira in re ipsa, né? Ele não pode ser presumido, não é o simples fato de que se apresente uma restrição para uma pessoa jurídica, vai dar ensejo ao dano moral. Esse dano precisaria ser comprovado, né? Essa é uma afirmação do professor Clayton Reis, né, que escreveu um livro exclusivamente sobre dano moral. Ele se aprofundou nesse assunto e, no caso da pessoa jurídica, né, há que se comprovar essa ofensa à honra subjetiva, né? O próprio STJ, né, a ministra Nancy Andrighi, ela tem um julgado que menciona isso, que o dano in re ipsa, ele advém dos costumes, do contexto social em que se vive. Então, devido a esses preceitos éticos da sociedade, né, isso poderia dar ensejo ao dano moral em re ipsa. No entanto, para a pessoa jurídica, isso não se aplica, né? Então, ela afasta esse também, nessa mesma linha, ela afasta esse posicionamento e menciona que o dano ele precisa ser efetivamente comprovado. A própria professora Maria Helena Diniz, né, é a célebre, né, a explicação dela do que é dano moral, né, que o dano moral não é a dor, não é a angústia, não é o sofrimento, né? O dano moral é justamente uma ofensa a um bem jurídico, né, ao qual o direito tutela. Então, não há que se levar em conta aí, né, a indenização não traduz esse pagamento pela dor experimentada, ou pela angústia, ou pela aflição, né, mas sim é uma ofensa a um bem jurídico tutelado. Então, no caso das pessoas jurídicas, há que se fazer essa demonstração da ofensa à honra objetiva, no caso, decorrente de um ato, uma atuação do fisco, né? Avançando mais um pouquinho na nossa conversa, a gente entra propriamente no ponto, né, que é justamente o que eu me aprofundei mais no artigo, que é o dever de mitigar os riscos, né? Será que o que é o dever de mitigar os riscos antes disso, né? É uma obrigação, né, da vítima, de quem sofreu o dano, do credor, de tentar minimizar o seu dano, evitar que ele piore, às vezes até evitá-lo completamente, tá? Mas, em última análise, na maioria dos casos, evitar que ele piore. O dever de mitigar os danos, de mitigar as perdas, né, ele decorre da boa-fé objetiva, é um dever anexo da boa-fé objetiva, né? E consiste na adoção de medidas razoáveis para evitar que esse dano seja acentuado, né? Seja piorado o próprio prejuízo, né? Um exemplo que pode ser trazido para fácil entendimento, imagine que um determinado veículo de entregas, né, uma empresa que tem um veículo que realiza entregas, né, delivery, venha a sofrer um acidente, né, que foi causado por um terceiro. É um exemplo que o professor Daniel Dias cita no livro dele, que trata sobre esse tema, sobre o dever de mitigar os danos, né? Essa empresa vai demorar, nesse exemplo nosso aqui, esse carro vai demorar aí 30 dias para ser consertado, mas a empresa vive de entregas, né? Então, ele tem duas opções, ou esperar os 30 dias, ou ele poderia alugar um carro e, durante esse período, fazer as entregas, né? Então, vamos supor que o faturamento dessa empresa fosse de R$30 mil por mês, né? Ele teria direito, claro, aos lucros cessantes. Mas será que ele seria exigível dele uma atividade
que minimizasse esse dano, como, por exemplo, alugar um carro que vai lhe custar ali talvez R$ 5.000 por mês, comparando com um faturamento de R$ 30.000. Então, é nesse sentido que o dever de mitigar os danos, ele vem dizer, olha, a vítima ela tem direito a ser indenizada, mas dentro daquilo que ela não tem capacidade de minimizar, de amenizar. Né? Então, nesse exemplo aí, é razoável supor que o próprio proprietário agiria dessa forma. Olha, vou locar um carro e vou fazer minhas entregas aqui, e depois, é claro, esse valor do aluguel do carro, ele vai ser cobrado do autor. Né? Mas, às vezes, o cara poderia agir de maneira contrária à boa-fé, por isso é um dever anexo à boa-fé. Ele poderia agir de maneira contrária à boa-fé e falar, bom, já que eu tenho direito a receber a indenização, eu não vou adotar nenhuma medida e vou continuar, vou ficar 30 dias em casa aqui e depois eu vou receber esse valor. Né? Às vezes ele já identificou que o credor, que o devedor tinha algum bem, olha, eu vou deixar a ação. Tá? Então, essa conduta ela é contrária à boa-fé e ela é contrária ao dever de mitigar os danos. Né? Nesse caso, o que aconteceu? Se assim agir esse proprietário, ele concorreu para que o dano continuasse. Né? O professor Ponte de Miranda ele vai dizer que esse crescimento pode ser no tempo ou pode ser um crescimento objetivo. Né? Se dia após dia esse dano continua ocorrendo ou continua aumentando. Então, com base nisso, né, se desenvolveu justamente essa teoria. E é interessante que é uma teoria civilista. Tá? Então, naquela linha da interconexão que eu mencionei no começo, é interessante a gente olhar as peculiaridades do direito tributário, mas também é interessante observar as peculiaridades do próprio direito civil, né? Já que a ideia seria aproximar do direito civil, então que venha o pacote todo, né? Que venha com todos os seus institutos para que a gente possa se debruçar sobre esse ponto. E no âmbito tributário, eu não achei nenhum artigo que faça justamente esse enfrentamento. Né? Então, por isso que eu optei por trazê-lo, né? por escrever sobre isso, e questionar se nesse caso, no caso do direito tributário, do dano tributário, será que haveria um dever de mitigar os danos ou não precisa? Eu posso deixar esse dano ir aumentando e depois eu peço o dano tributário. Né? E se eu tenho esse dever, quais instrumentos o contribuinte poderia lançar mão? O que ele poderia fazer para mitigar os danos? Então, é sobre isso que eu me debrucei com mais ênfase. Né? É claro que alguns requisitos têm que ser observados. Esse dever, e vejam que é um dever, tá? Não é uma opção, segundo a doutrina, não é uma opção do lesado, é um dever de mitigar os danos, desde que nos limites da exigibilidade. Desde que as medidas que ele precisa tomar não sejam demasiado gravosas, porque aí, nesse exemplo que eu dei, ele está trocando 30 mil por 5. Mais um outro exemplo, a gente poderia imaginar que não fosse de tão fácil resolução, precisaria despender valores que não valeriam a pena, ou seja, em vez de amenizar, você talvez agravaria seus riscos. Então, esse é um limite, né, para esse dever. Ele tem que ser razoável, no limite da sua exigibilidade. Né? Deve haver aí uma proporção, né, entre a despesa que o credor vai fazer com a utilidade que ele vai receber. Nesse caso aí, é o que eu falei, ele vai alugar por 5 mil, mas ele vai ter um faturamento de 30. Há uma razoabilidade, há uma proporção entre as despesas que ele incorre, né, e a utilidade que ele obtém. Né? Mas, presente esse pressuposto, né, sendo compatível, havendo possibilidades, havendo alternativas ao devedor, ele precisa mitigar esse dano, ele tem um dever de mitigação desse dano anormal. Tá? Veja, lembra o professor Celso Antônio Bandeira de Mello que falava do dano anormal. Né? Então, aqui, esse dano anormal pode, talvez, ser mitigado com a adoção de alguns institutos de direito tributário, que a gente vai ver. E é interessante observar aqui, se
caracterizado o dever de mitigar os danos e o credor, o devedor, perdão, o credor mesmo, o credor, a vítima, né, a vítima, caracterizado esse dever, se ele não realizar esses atos mitigatórios, né, ele concorre para o agravamento daquele dano e, portanto, ele não faz jus à indenização daquilo que ele poderia evitar. Isso é importante. Então, no nosso exemplo aqui, ele poderia, com 5 mil, resolver o problema, não resolveu, perdeu os 30. Ele perde esse direito, né, porque justamente não agiu com boa-fé, ele perderia esse direito de receber aquela indenização daquele dano que ele, podendo fazê-lo, não evitou. Tá? Isso é importante também mencionar isso. Né? E no âmbito tributário, quais seriam as possibilidades de se valer, né? Quais alternativas poderiam ser utilizadas para tentar mitigar o dano? E a primeira alternativa, e é a mais óbvia e é a mais eficiente, é o procedimento administrativo tributário. Né? É a apresentação da impugnação na esfera administrativa. Eficiente que eu digo no sentido de suspender a exigibilidade do crédito, ou seja, evitar os riscos praticamente por completo, evitar os danos praticamente por completo e a custo muito reduzido. Afinal de contas, esse recurso na esfera administrativa ele é gratuito. A impugnação não precisa de advogado, não precisa de contador, o próprio contribuinte pode fazer. No caso de uma empresa, normalmente já há uma relação contratual com um contador que cuida das finanças da empresa. O próprio contador pode apresentar, perdão, pode apresentar essa impugnação administrativa. Né? E essa impugnação, ainda da sua negativa, normalmente cabe um recurso em segunda instância que vai para o CARF, né, no âmbito federal, ou vai para o Conselho de Contribuintes no âmbito estadual. Então, veja, há aí um controle de legalidade do ato. Né? Quando a gente tratou lá atrás de arbitrariedade, de um lançamento arbitrário que não deu oportunidade para o contribuinte se manifestar, que não observou as limitações constitucionais ao poder tributar, aqui há um remédio, na teoria eficaz, para combater isso, tá? Que é justamente a apresentação de impugnação. Esse ato, reputado como arbitrário, como indevido, ele vai ser reavaliado, né, por um órgão colegiado, né, e posteriormente ele ainda pode, em sede de segunda instância, em sede de recurso, ele pode ser avaliado pela terceira vez, né, por um órgão aí composto de maneira paritária, entre fisco e contribuintes. Daí até a importância, né, e a legitimidade da existência desses conselhos, né, do CARF e do Conselho de Contribuintes. Muito se fala, né, em relação à utilidade desses órgãos, se deveriam ou não existir, né, mas é interessante para justamente conferir legitimidade, fazer essa análise, esse controle de legalidade dos atos, porque como o ato de lançamento, em regra, é realizado por uma pessoa só, por um auditor, por um fiscal, né, o ser humano está suscetível a erros, ou enfim, eventualmente podem advir ilegalidades, arbitrariedades. E esses órgãos, né, no caso, o revisor, em primeira instância e em segunda instância, eles têm a oportunidade de revisar esse crédito. Né, e isso de maneira sem custos. Né, tem uma súmula do vinculante do STF que diz que não se pode cobrar para recursos na esfera, não se pode cobrar qualquer valor, qualquer depósito judicial, seguro garantia, né, na esfera administrativa. Então, a primeira possibilidade que se pensa em mitigar os danos, né, é justamente a apresentação da defesa, com mais uma adicional. Enquanto esse recurso não for julgado, o crédito tributário fica suspenso. Então, todos aqueles atos que mencionei no começo, que podem gerar dano, nesse caso não tem oportunidade. Impossibilidade de emissão de CND, impossibilidade de participar de licitação, impossibilidade de contrair empréstimos, eventualmente ter restrições contra si, restrições contra o contribuinte deflagradas, né? Todas esses principais danos apontados,
eles podem ser aqui evitados, né, justamente com a apresentação do recurso administrativo. Inclusive, aqui é interessante observar que se o contribuinte deliberadamente renunciar à esfera administrativa, né, e depois disso advir algum dano, a gente até pode pensar aqui num venire contra factum próprio, que também é um dever anexo à boa-fé. Nesse sentido também, podendo mitigar os danos, não fazendo. Né? Porque tem a oportunidade de administrativamente apresentar um recurso, mas opta por de maneira deliberada, claro, aqui não estamos falando de uma perda de prazo ou uma ciência que foi indevidamente encaminhada, estamos falando de deliberadamente opta por não apresentar defesa e vai tentar, por exemplo, se socorrer da via judicial. Né? Mas a gente sabe que, judicialmente, não há uma suspensão automática do crédito tributário. Né? Tem que haver aí alguns requisitos. Né? Tem que haver alguns requisitos. Eu já vou tratar disso. Tá? Ainda, só para finalizar essa questão do Conselho Administrativo e do Conselho de Contribuintes, né? No âmbito desses órgãos, são discutidas muitas questões técnicas, né? Talvez com um nível de detalhamento que é até difícil no âmbito judiciário que isso seja feito. Vai requerer uma perícia, né? Vai requerer aí, talvez, uma movimentação muito grande, né? Para chegar nesses aspectos, porque são questões contábeis, questões técnicas, muitas vezes, muito complexas, muitas vezes, né? E no âmbito administrativo, nesses órgãos, no CARF, no Conselho de Contribuinte, etc., é um palco apropriado para essas discussões, considerando que ali há uma composição além dos advogados, além dos contribuintes, também de fiscais, né? E muitas vezes acaba não se utilizando de maneira adequada, né? Enfim, na teoria, né, para funcionar de maneira a contento. Né? Ainda nessa mesma linha de possibilidades que podem ser utilizadas para mitigar esses danos, né? Ainda havendo insucesso na esfera administrativa, é possível, como eu mencionei há pouco, que o contribuinte socorra da esfera judicial. Né? É claro que aqui já começam a aparecer custos. O que era gratuito na esfera administrativa, na esfera judicial, já não é. Em regra, tem as custas judiciais, contratação de advogados, e etc. Só que aqui tem uma questão interessante, né? E é até citado pela doutrina como passível de dar ensejo ao dano tributário. Só que essas despesas, em regra, elas estão albergadas ali pelas custas, pelos ônus da sucumbência. Né? Então, essas despesas, por mais que exista despesa com advogado, custas judiciais, né, ao final do processo, sagrando-se vencedor, né, o vencido tem a obrigação de pagar as custas e os ônus da sucumbência. Então, aqui também haveria uma duplicidade. Se a gente fosse tratar aqui de dano tributário, né, fatalmente haveria uma duplicidade, porque a Fazenda Pública, quando perde em juízo, ela também paga, né, tem a obrigação de pagar os ônus sucumbenciais. No âmbito judicial, como eu mencionei, não há essa suspensão automática do lançamento, mas há a possibilidade de concessão de liminar, né, desde que comprovados os requisitos, né, fumus boniuris, periculum in mora. Né, o periculum in mora, nesse caso, é de fácil comprovação, porque se está havendo algum dano, né, decorrente daquela restrição, o periculum in mora é muito fácil de ser demonstrado. Preciso participar de uma licitação, por exemplo, estou com uma restrição e não consigo contrair empréstimos, né? Bastaria apenas, então, demonstrar o fumus boniuris, né? E aí, novamente, entra aquela questão. Se é um ato arbitrário, né, nessa construção que a gente está fazendo, se é um ato arbitrário que não observou, né, qualquer parâmetro, ele já foi revisado em primeira instância, ele já foi revisado em segunda instância. O juiz tem agora a oportunidade, ainda sem custos, apenas os custos judiciais e com o advogado, de analisar aquele crédito e falar, olha, aqui, né, há
um possível dano. Aqui há um ato desarrazoado. Então, mais uma vez, há uma oportunidade de alguém analisar aquela incongruência e falar, olha, peraí, vou suspender o crédito. E mesmo assim, mesmo que o juiz entenda, olha, não é caso também de suspensão do crédito, né, não concedo a liminar, aí sim, em última análise, o contribuinte ainda pode depositar um montante integral, ou apresentar seguro-garantia, ou apresentar fiança bancária, garantir o juízo, e aí também mitigar os seus danos. Tá? É claro que, se isso não for despropositado, não for desarrazoado, não for desproporcional. Mas, podendo fazê-lo, ele ainda pode mitigar os seus danos, vai participar de uma licitação milionária. Né? Ele depende de um empréstimo, um valor muito alto. Né? Talvez seja mais razoável apresentar um seguro-garantia do que, eventualmente, perder ou ter um dano muito substancial e depois ter que ir discutir isso no judiciário para receber esse dano. Né? Então, são esses instrumentos, né, que são colocados à disposição do contribuinte que, eventualmente, entenda que o lançamento foi indevido, né, ele pode lançar a mão. E ainda um outro aspecto, ainda tratando de indenização, a contratação, por exemplo, de um seguro-garantia, o oferecimento de uma fiança bancária, né, ou mesmo o depósito do montante integral, eles têm uma grande virtude que é de tornar esses eventuais danos tributários objetivos. Se ao final, passado toda essa construção que vimos, né, ao final, se ainda ficar demonstrado que, de fato, aquele ato não observou, não se cercou das cautelas, não observou as limitações ao poder tributário, enfim, passado toda essa construção que viemos de expor, se isso ficar demonstrado ao final, de fato, há um direito aqui à indenização. Houve um dano tributário, a pessoa foi lesada. Se ela adotar essas medidas, por exemplo, oferecimento de um seguro-garantia, esses danos, podem ser tornados objetivos, ou seja, esse quantum, esse valor devido, ele pode ser perfeitamente quantificado e não tomado de maneira subjetiva, que é um grande problema, né, justamente quando se trata de indenização, a quantificação desses danos. Então, essa também é uma virtude desse eventual do cumprimento desse dever anexo à boa-fé, né, que é a mitigação dos danos. Bom, então, eu vou, para a gente encaminhar aqui para uma conclusão, e aí a gente abre os debates, as perguntas, os questionamentos, né? Então, será que, de fato, existiria o dano tributário? A gente pode dizer que existe o dano tributário? Olha, a gente até pode entender que existe o dano tributário, mas com essas ressalvas. Primeiro que ele não é uma vertente autônoma, né, da responsabilidade civil do Estado. Ele precisa estar posicionado adequadamente dentro daquele espectro da responsabilidade civil do Estado. E aí a gente vai tratar, né, dentro desse eixo, né, nós vamos tratar as especificidades, seja um ato tributário, decorrente da atuação do fisco, seja um ato decorrente da autoridade policial, seja um ato decorrente da execução de obra pública, e etc. Então, o primeiro passo é posicionar adequadamente. Por quê? Porque ele vai sofrer influência, como a gente mencionou, de todos aqueles princípios, de todo aquele arcabouço que foi sendo construído ao longo do tempo, assim como o exemplo que eu mencionei do direito civil constitucional, né? Ele se vale, não pode abandonar de um dia para a noite todo aquele arcabouço que vem sendo construído ao longo dos anos, né? Também deve ser analisado se, a caracterização do dano, se de fato houve uma conduta danosa da administração. É importante a gente analisar qual foi a conduta da administração nesse caso. Ela se cercou das diligências, enfim, tomou todos os cuidados, né? Isso é importante, isso também há que se considerar. No ato de lançamento, a autoridade administrativa observou os indícios, as informações de que ela dispunha
ou ela atuou com arbitrariedade. Isso é importante também para que a gente avance no sentido de uma possível indenização ou não. Né? E, além de tudo, superadas todas essas questões, ainda, né, a meu ver, a gente precisa analisar essa questão da obrigatoriedade de mitigar os danos, né? Podendo fazê-lo, claro, podendo fazê-lo. Então, podendo mitigar seus danos, mesmo que tudo o resto aconteça, todos esses estágios, né, aconteçam em desfavor do contribuinte, ainda há que se observar essa obrigação de mitigar os danos, por exemplo, oferecendo um recurso administrativo, suspendendo a exigibilidade do crédito, se valendo dos meios processuais adequados, pedido de liminar, suspensão da exigibilidade, depósito, seguro-garantia, etc. Então, nesse sentido, né, aprofundando um pouco mais, essa ideia que eu defendo, que a aproximação entre direito tributário e civil ela é válida, mas ela deve vir acompanhada, né, de um aprofundamento, tanto nos institutos de um lado e do outro, e sempre sem descurar desse eixo que é a responsabilidade civil do Estado no âmbito administrativo. Era isso. Eu agradeço. Passo a palavra aí para o Pedro, que é o interlocutor, para, enfim, conduzir as perguntas e fico à disposição. Doutor Evandro Ortega, obrigado pelas palavras, excelente aí a apresentação, realmente muito ilustrativa, clara, da relação, né, do dever de mitigar o dano com o direito tributário e as N circunstâncias em que isso seria viável. Convoquei a todos os participantes a lançarem perguntas no chat, mas enquanto a gente recebe aí alguma manifestação, eu tenho uma pergunta. Doutor Evandro, será que a teoria do dano tributário ela não pode induzir a uma teoria muito aberta do dano, de modo que qualquer cobrança judicial indevida venha a resultar em um dano associado a essa questão do dever de mitigar o dano? Não sei se ficou muito claro. Perfeito, Pedro. Obrigado. Sim, exatamente. Esse é o posicionamento, inclusive, do professor Rui Stocco, né? Vai dizer, olha, se qualquer dano, se qualquer processo judicial der ensejo à indenização, por exemplo, por dano moral, qualquer ação vai desencadear esse direito. Então, é aquilo que eu mencionei. Quando se alarga demais determinado instituto, a tendência é que ele perca efetividade. Então, por isso é importante a gente identificar os casos em que não dão ensejo à indenização, e é sobre isso que eu me debrucei, para que, aí sim, quando isso ficar demonstrado, quando atender aqueles requisitos, aí sim pode dar ensejo. Mas isso não pode ser banalizado de forma alguma, né? Por isso eu insisti tanto em mencionar aqui a mera desconstituição do crédito tributário em âmbito judicial, como, por exemplo, numa anulatória ou em sede de embargos à execução, né? Isso por si só não diz nada em relação ao dano, a eventual dano. É preciso a gente superar todas aquelas etapas, né, que eu mencionei, pelo menos é nesse sentido que eu defendo, é preciso superar todas aquelas etapas, né, analisar se de fato no ato de lançamento não houve a diligência necessária, não se observaram ali os parâmetros que ditam em manuais, na própria legislação tributária, né, muito embora seja complexa, mas a autoridade administrativa precisa conhecê-la, né? Então, essa análise, ela passa por tudo isso. E aí sim, né, superadas todas essas questões, poderia, de maneira residual, dar ensejo, mas não de maneira generalizada. Excelente. Obrigado, professor. E tenho aqui um pedido especial de uma pergunta a ser realizada pelo próximo palestrante. Apressadinho, já quer tomar a palavra, eu dou a palavra para ele, o colega procurador também, Leonardo Vieira. Manda aí, Leonardo. Boa noite. Está me ouvindo? Ouvindo, Evandro? Estou ouvindo, boa noite. Boa noite, beleza. Gostei do livro aí atrás, viu? Gostei do livro, bonito. A minha pergunta é sobre a eventual distinção
relação ao dano tributário, fazendo um comparativo entre atos de exação tributária efetivamente, ou seja, cobrança de tributo, e atos administrativos de fiscalização tributária ou inserção do contribuinte em determinado regime tributário. Imaginemos aqui o que a gente colocou o cara aqui em Mato Grosso, a gente coloca no regime nota-nota, né? E aí, isso por si só não fez ele dever nada de tributo, tá? Ele foi lá e recolheu nota-nota, só que isso fez com que ele tivesse que, por exemplo, sei lá, fazer um empréstimo para poder ter mais fluxo de caixa ou algo do tipo. E isso fez com que ele tivesse que reorganizar toda a sua atividade tributária no dia a dia dele, por anos. E depois de, sei lá, 3 anos, ele confirma que não era para ele estar naquele regime cautelar fiscal, não era para ele nunca foi devedor quanto mais, enfim, que ele foi perseguido de algum modo, e isso não resultou em tributo devido, mas isso resultou num descompasso da atividade econômica dele. Isso pode, na sua visão, eu sei que é uma pergunta um pouco genérica, mas isso, primeiro, tem distinção em relação ao dano tributário ou a teoria do dano tributário, que eu estou contigo, que não existe, né? Tipo, com essa autonomia toda. Mas, assim, tem distinção entre os atos de exação tributária e os atos que não são de exação tributária efetivamente, mas eles são atos tributários, digamos assim, ou da administração tributária, que causam algum prejuízo ao cara. Ponto 1, né? Pergunta 1. E a segunda pergunta é, será que nesse exemplo hipotético que eu te dei, por mais que a gente adotasse a teoria da responsabilidade civil comum do Estado, será que seria possível pensar em um dano moral? Vamos esquecer aí o aspecto pessoa jurídica, pessoa física, vamos pensar só se é possível dano aí. Captou as perguntas aí? Sim, sim. Não, primeiro, em relação à distinção, né, possível distinção, acho que o regime, né, ele é o mesmo. O dano tributário ele decorre de atuação do fisco, seja em âmbito administrativo, seja em âmbito judicial, seja gerando alguma restrição, né, seja, por exemplo, enquadrando em determinado regime. Se houve dano, né, e aí, naquela linha do que eu mencionei, esse dano decorre de um ato arbitrário, que não observou os devidos legais, os devidos procedimentos, e, em última análise, é possível falar de dano, desde que isso fique muito bem evidenciado. Ou seja, precisa ficar evidenciado que com aqueles indícios, com aquelas presunções que foram realizadas, elas não eram a mais adequada. Mesmo assim, o fisco, na realização da sua atividade, deixou de observar aquelas informações que ele dispunha. Por exemplo, ele pode ser incluído em um regime especial se ele for um devedor contumaz, ou seja, se ele tiver débitos em aberto lá no conta corrente. Mas isso depois ficou demonstrado que nunca houve débitos, não havia qualquer lançamento no conta corrente. Então, nesse caso, não se cercou, né, a autoridade administrativa não se cercou dos cuidados que a sua atividade exige. Aí sim. Agora, se é uma discussão de tese, como mencionei, por isso eu trouxe aquele exemplo da Operação Casa Separa, é uma discussão de tese, né? Então, nesse caso, aí não vejo que haveria um dano, até porque, como eu mencionei, o contribuinte pode se valer do judiciário, ele pode pedir uma suspensão de exigibilidade, ele pode garantir essa execução, claro que dentro da razoabilidade, também na mesma linha do que mencionamos anteriormente, aí sim, ele pode, se for uma discussão de tese, aliás, aí não, né? Se for uma discussão de tese, em que depois prevaleceu a tese defendida pelo contribuinte, aí não vejo que daria ensejo ao dano. Né? E a outra questão, dano moral? Acho que respondeu aí as duas de um modo concomitante. Acho que está respondido. Eu tenho outra dúvida só, aproveitar para... assim, vamos supor que se aceite a tese do dano tributário. Ela é aceita, beleza? Você não acha que para que ela seja aceita, a gente também teria que aceitar a via oposta? Toda vez que alguém fosse um devedor quanto mais, que empregou atos fraudulentos, que deveu muito dinheiro para o Estado, será que a gente também não poderia falar no dano moral coletivo, ou no dano moral a favor da fazenda pública de algum modo? Ou algum tipo de condenação nesse sentido,
por responsabilidade civil do cara, além do dever de pagar o tributo devido? Normalmente, né, para os ilícitos tributários, há uma previsão de sanção, né? Então, ali, de certa forma, teria que pensar mais, mas a gente poderia imaginar que aquela multa aplicada, ela reflete um dano presumido, né, quando ele deixa de recolher esses tributos. Agora, quando é uma situação excepcional, como, por exemplo, aí a gente já partindo para evasão, para eventuais ilícitos penais, né, aí sim, eu acho que mesmo as multas em âmbito tributário, elas talvez não abarquem ali o dano que aquele contribuinte causou. Aí sim, nesses casos mais graves, aí eu estou contigo. Eu acho que poderia dar ensejo, sim, a uma responsabilidade mais abrangente. Né? Mas agora, para aqueles casos mais normais, vamos dizer assim, para aqueles casos, um descumprimento de uma obrigação, aí a própria multa, né, que ela incide, a meu ver, pelo menos numa análise inicial, ela teria o condão aí de ressarcir os danos, né? Até mesmo os danos decorrentes da atuação do fisco. O fisco também, na sua atividade, ele acaba tem seus custos, né? Então, essas autuações, essa multa, ela serve justamente para ressarcir o Estado dessa sua atividade de fiscalização. Agora, se forem danos que extrapolem, que de uma maneira muito assintosa firam outros bens coletivamente defendidos, aí sim eu acho que a gente pode pensar numa atitude, numa responsabilização mais abrangente. Maravilha. Chegou uma pergunta aqui agora, de última hora, do colega também, Matheus Araújo Molina, procurador nosso também na PGE de Mato Grosso. Eu vou fazer a leitura alta aqui. Uma leitura excessa do dever de mitigar, do duty to mitigate, não poderia servir como incentivo a condutas pouco diligentes do Estado, já que sempre teria que ser questionado depois, do contrário, a vítima seria culpada do seu próprio dano? Em caso de atos estatais manifestamente indevidos, ainda que desconstituídos no âmbito administrativo, não poderia se enquadrar no dano por desvio produtivo? Não, perfeito. Se o ato é manifestamente ilegal, manifestamente arbitrário, isso que eu mencionei, eu acho que sim, isso pode dar ensejo a dano. Se isso for ficar caracterizado, não se está a defender a impunibilidade de atos arbitrários, de atos que não obedecem aos preceitos constitucionais. Então, sim, o dever de mitigar os danos, ele tem os seus parâmetros, né? Ele não pode ser, se for uma conduta que não pode ser exigida ou que não é razoável que seja exigida, não há que se falar em dever de mitigar os danos. Então, vamos supor que determinar, exemplo só para a gente exagerado, para ilustrar o ponto. Um determinado agente de tributos não gosta de um contribuinte e lança ali, sabendo que esse contribuinte vai ter o dever de garantir o juízo, lança 200 autos de infração em face desse contribuinte. Não é razoável que esse contribuinte tenha que contratar um seguro-garantia para embargar essa execução. É claro que ele administrativamente ainda pode apresentar recurso, mas às vezes é feito, exagerando aqui, né, isso nem é notificado de maneira adequada, e isso já vai direto para a inscrição endividativa, por exemplo. E esse contribuinte é surpreendido com uma execução fiscal. Como que ele vai garantir a execução de apresentar seguro-garantia para 200 ações fiscais? Então, isso não é razoável, né? Então, não se pode exigir do contribuinte, nesse caso, que garanta o juízo ou que mitigue seus riscos, né? Pelo contrário, é um caso de polícia aí, né? É um caso que... e aí, claro, ele vai socorrer do judiciário, eventualmente, para se ressarcir, mas, veja, essa conduta, muitas vezes ele vai ter que pagar um advogado muito mais caro do que ele teria que pagar em decorrência dessa conduta, e aí sim a gente poderia pensar, né, nesse exemplo exagerado que eu mencionei, para a gente entender. Então, o dever de mitigar os danos, não incentivar, não acho que isso vai incentivá-lo incentivar o fisco a simplesmente fazer lançamentos arbitrários. Né? Porque isso pode ser, se ficar demonstrado que não havia qualquer possibilidade de mitigar os danos, né, isso não vai ser levado em consideração.
Beleza, professor Evandro, foram ótimas as suas palavras, foi um prazer ouvi-lo. Eu estou com uma única curiosidade. Por que tem tanto livro parecido aí atrás? Não está dando para ler direito. Mostra para gente que livro é esse aí. Aproveita para fazer o jabá aí, né? É a hora da propaganda, né? Deixa eu pegar aqui. O Manual de Direito e Processo Tributário, que eu e o doutor Leonardo, que está aí, que vai ser o próximo palestrante, tivemos a honra de escrever. Foi lançado pela Gispod agora em julho. O Leonardo está com a cópia dele lá também. Então, quase como um filho, né? E ele chegou agora em julho. Então, eu estou muito feliz, tenho certeza que o Leonardo também, desse projeto aí de mais de ano, né, Leonardo? A gente se dedicando e, enfim, ele foi concretizado. É muito emocionante, né? A gente vê, né, o papel, né, chegar aqui fisicamente e poder segurar o produto desse esforço. Obrigado pela oportunidade aí, pelo de mencionar. Eu deixei ali, pai orgulhoso, né? Com certeza. Ali. Fez muito bem. O Léo até brincou aí, o projeto pandêmico, né? Literalmente. Cola o link depois para a gente, Evandro, no chat, o link, onde é que compra, como é que faz para a galera conhecer um pouquinho mais. Eu não sei se tem naquele link, às vezes tem a foto do sumário do livro, para o pessoal conhecer um pouquinho mais e tendo interesse já encomendar e receber na porta de casa. Então, Evandro, a gente chegou ao final aqui da tua aula, muito boa, agradeço, e na